A Caldense ainda encontra forças para pelo menos se manter no módulo 2 do campeonato? Boa noite, eu acho que nós somos um pouquinho melhor hoje, né? Principalmente no primeiro tempo, o volume de jogo foi um pouco melhor, a gente não vinha finalizando em gol, né? Era uma cobrança aí do torcedor, uma cobrança interna também, acho que nós finalizamos mais vezes hoje, tivemos mais oportunidades, né, de fazer gol, funcionou melhor o ataque. Infelizmente a gente sofre muito fisicamente ainda, principalmente no segundo tempo, né? Uma coisa que a gente já tinha identificado semana passada lá contra o Guarani e hoje ficou nítido aqui novamente, né? Esses últimos 20 minutos de jogo nosso é muito difícil, a gente cai demais fisicamente, e aí os adversários aí têm crescido muito nessa reta final, principalmente quando a gente faz as trocas, né? O Lucas Natan pediu para sair, que sentiu um desconforto, o Kaique já vem de um tempinho sem atividade, então era perigoso deixar ele, não era nem para ter deixado até os 30, falar a verdade, podia ter tirado um pouquinho antes para não lesionar, né? O Aleph também é um beirada, né, que bate e volta o jogo inteiro, então você tira para poupar, não tinha como não fazer as trocas, né, até porque o atleta está aqui, a gente tem que dar oportunidade, tem que colocar para jogar, ele veste a camisa da Caldense, né, não tem como, a gente tem hoje nesse futebol competitivo, num duelo como foi aqui hoje, intenso, não dá para você terminar com o jogador aí os 90 minutos, 100 minutos, que é perigoso lesionar os meninos, né, então assim, acho que nós melhoramos um pouquinho em vista do jogo do Guarani, não foi o suficiente para vencer para segurar um resultado de empate aqui, porque a gente, né, tentou a vitória o tempo todo, nas últimas duas trocas, tiramos um volante, colocamos mais um atacante, fomos totalmente ofensivos aí nessa reta final de jogo, e no lateral, né, jogado dentro da área, infelizmente, eles acharam um gol ali, né, uma falha de marcação nossa. Eu entendo que tem 6 pontos em disputa, né, e matematicamente ainda se tem chance de todas as coisas dentro da competição, de brigar para baixo e brigar para cima. São jogos difíceis, o jogo nosso contra o Boa é difícil, depois o jogo aqui contra o Uberaba é difícil, mas os adversários também têm jogos de confronto direto entre eles e tudo pode acontecer. Então assim, não dá para voltar atrás nessas situações, a gente precisa olhar para frente sempre, corrigir o que nós vimos hoje que precisa ser corrigido, potencializar, né, aquilo que nós vimos de bom e aí trabalhar a cabeça dos meninos, porque esse elenco está fechado, é ele que vai até o final e a gente, né, como bons cristãos que somos, temos que ter fé até o final. Rogério, foram 2 tempos distintos. No primeiro tempo a Caldense fez até um grande jogo, merecia o resultado de uma vitória de 1-0, no segundo tempo caiu de produção. Essa falta de entrosamento da equipe, os jogadores chegaram na segunda-feira, chegaram muito em cima da hora do jogo. Isso também pesou muito, né, Rogério? Olha, Donizete, boa noite. Eu entendo que pesou um pouco sim, que é natural, né? Todo mundo sabe que quando você não tem entrosamento acaba pesando um pouco, mas eu acho que o fator determinante mais uma vez foi o físico, né? A gente cai muito fisicamente, desce muito as linhas porque não consegue continuar pressionando, marcando alto. Os jogadores nossos, nós temos 4 meninos importantes no DM que tem condição de ser titulares, o Johnny Jararaca, né? O Luca, o Gabriel, são meninos importantes e aí hoje de novo, mais 2 sentiram, então assim, é um momento físico, infelizmente, como eu já disse, eu não estou aqui para falar de trabalho anterior, mas é uma observação que a gente tem que fazer, isso aí está nítido para vocês da imprensa, para nós e para o torcedor, o time cai muito no segundo tempo, fez um bom primeiro tempo contra o Guarani também, um primeiro tempo igual, e na reta final do jogo contra o Guarani, os caras trocaram os 5 lá e atropelou a gente, hoje não foi diferente aqui, foi um pouco mais igual do que o jogo contra o Guarani, o segundo tempo foi, mas mesmo assim, você vê na puxada de contra-ataque dos caras aí, é muita velocidade, muita força os caras, e a gente correndo de costa, a gente sofrendo para correr atrás deles, né? Então assim, nós sabemos e sabíamos dessas dificuldades, ninguém está aqui chorando leite derramado, falando que não sabia das dificuldades, a gente já sabia, e o futebol tem esses momentos, do mesmo jeito que você tem momentos que você está do outro lado, e está no alto da tabela, e tal, eu já tive esses momentos, hoje a gente está num momento, numa grande equipe, uma equipe de camisa pesada, de muita tradição, e nós temos que enfrentar os problemas de frente para resolvê-los, fugir dos problemas, né, se esconder deles não vai trazer solução, é o momento de enfrentá-los, de fortalecer o grupo, de ter cobrança, lógico, tem que ter cobrança entre nós, tem que ter cobrança interna, tem que aceitar a cobrança do torcedor e temos que evoluir, temos que jogar para ganhar os 2 jogos aí e depois Deus sabe o que faz aí no final da competição. Rogério, você falou muito da parte física, mas como trabalhar também o psicológico agora, porque embora, como você disse, matematicamente está tudo aberto ainda, mas o fantasma do rebaixamento vai se aproximando também, né?
Olha, eu entendo que o jogador de futebol profissional, apesar de nós termos muitos jovens aqui, eles já têm que se preparando, fortalecendo a mente, porque não vai passar a carreira toda só jogando na parte de cima da tabela. Vai acontecer em determinado momento de frequentar essa zona de baixo, né? E aí a gente depende muito dos familiares para que possam fortalecer esses meninos essa semana também, né? Do próprio torcedor, porque é o momento do torcedor entender que ele tem todo o direito do mundo de cobrar aqui no estádio, de ficar bravo, de ficar triste, né? Mas para ele nos ajudar, ele precisa, nesse momento, fortalecer a equipe. Vim aqui no último jogo contra o Uberaba aqui, que vai ser uma decisão sem dúvida nenhuma. É lógico que a final lá contra o Boa, no final de semana, sim. Mas, se a gente, Deus quiser, conseguir fazer um bom papel lá, nós vamos jogar uma decisão aqui. E aí precisamos do torcedor ao nosso lado. Ele só vai nos ajudar se ele apoiar os 90 minutos, se ele estiver do nosso lado. Quando terminar o jogo, aí ele tem direito de fazer o que ele quiser, ele pagou o ingresso, ele é o nosso consumidor, tem sempre o direito. Mas neste momento, no momento de todos nós que estamos dentro do clube, da cidade, que gostam do clube, de se unir. Qualquer coisa diferente disso não vai ajudar a Caldense. E assim, a gente acredita muito em Deus, cara. Tem que fazer nossa parte. Hoje nós deixamos de fazer isso no segundo tempo aqui, acho que fizemos um bom primeiro tempo, como já foi citado, não merecíamos resultado negativo, tanto é que ganhamos o primeiro tempo de 1-0, mas infelizmente fizemos um segundo tempo ruim, fomos penalizados ali no final do jogo com uma bola que sobrou para o menino fazer o gol. Então assim, infelizmente, quando você está numa fase ruim, é difícil. Você tem um volume danado de jogo como nós tivemos, várias finalizações, frequentamos lá áreas deles muitas vezes, coisa que não vinha fazendo. Caldense não vinha frequentando o último terço, não vinha finalizando. Nós finalizamos muito hoje, nós ficamos lá no último terço muito tempo. Mas quando a fase é ruim, você tem que ter muita força para poder passar por isso. Porque você vê, os caras vieram 3 vezes aqui, 2 defesas boas do João, infelizmente fizeram o gol na última bola. Rogério, é evidente que você é um cara que tem um nome no futebol do interior, principalmente no Mineiro. Há um arrependimento de ter aceito esse desafio num time de camisa pesada, como você disse, mas foi decepcionante a tua vinda? Que análise que você faz nesse momento? Eu sei que você é um cara corajoso, já mostrou isso aqui agora, mas o que passa na cabeça do Rogério nesse momento? É uma pergunta bacana, né, pra gente poder falar um pouquinho com o torcedor, esse torcedor que tá machucado, magoado aí, né? É bom ele ouvir o comandante, entender o comandante. Eu penso assim, toda vez que a Caldense me convidar, se eu estiver livre no mercado, se a gente chegar num acerto financeiro e etc., eu vou estar à disposição, independente do módulo. Se a Caldense estiver amanhã, Deus que me livre, mas na 6ª divisão e me convidar, eu venho porque eu conheço a história da Caldense. Eu não venho pelo momento da equipe, eu venho pela tradição, eu venho pela camisa, eu venho pelo respeito à entidade, acima de tudo, aos torcedores. Eu conheço muito bem o que é ser caldense. Nós temos alguns atletas aí que infelizmente não entenderam isso ainda, mas eu conheço bem o que significa isso. Eu cresci vendo a Caldense ter glórias dentro do futebol mineiro e sonhando em trabalhar na Caldense. Eu estava lá na roça, em Borda da Mata, eu estava lá na cidade, jogando meu futebol com 15, 16, 17 anos, a Caldense estava sendo campeã mineira. Então eu sei o peso dessa camisa. Eu nunca vou negar um convite da Caldense, independente da divisão que ela esteja. Então isso que fique muito claro, eu não vim pelo momento e não virei futuramente pelo momento que o clube vai estar passando. Eu venho pela tradição, pela história, pelo respeito à instituição. A Caldense, independente da divisão que ela esteja, nunca vai deixar de ser Caldense. A história ninguém apaga. Tem um legado gigante aí de grandes jogadores, de caras de seleção brasileira, igual o Orlando, que trabalha com a gente aqui, de capitães, né, que passou aqui da seleção brasileira. Nós entramos na parede lá do CT, tem uma história maravilhosa lá. Então, acho que cabe a nós respeitarmos a história da Caldense, independente do momento que ela esteja. Não existe arrependimento no futebol. Eu sou um cara que só me arrependo das coisas que eu não faço, que eu deixei de fazer. Poxa, eu tinha que ter feito aquilo. Do que eu faço, eu simplesmente tomo como aprendizado para uma próxima situação. Se me convidassem hoje de novo e eu soubesse que perderia os 2 jogos, eu viria da mesma forma. Por quê? O ser mais poderoso da face da terra que já passou por aqui, andou a vida inteira descalço e de chinelo de dedo, e curando leproso, e curando o cara doente. Ele podia ter escolhido viver outra coisa, né? Ele veio com todo o poder do mundo, com o poder de todas as decisões. Não sou nenhum santo, não sou cara para ficar pregando nada aqui não, só estou fazendo uma metáfora para você entender meu pensamento. Jesus Cristo veio aqui na terra, cara, prefiro viver no meio de todo mundo que tinha problema.
enfrentando desafios com coragem. Ele podia estalar um dedo e ser o cara mais rico do mundo, viver num palácio cercado de mordomia, de ouro e etc e tal. Se ele fez a escolha de ser humilde, né, de estar por baixo e ajudar as pessoas, por que eu ia negar um convite da Caldense sabendo que ela estava em situação difícil? Então, eu continuo acreditando, eu continuo lutando, vou trabalhar mais forte ainda até o jogo do Boa e vamos trabalhar muito a semana que vem, porque nós vamos ter a semana cheia. E se Deus quiser, nós vamos conseguir tirar a Caldense dessa situação. Legal. Aí o Rogério Henrique